Daniel Cara. Tudo bem, Daniel? Olá, pessoal, tudo bem? Agora, entrando aqui com vocês, eu percebi que eu preciso fazer a barba, inclusive, está muito grande. A gente fica tão... Eu estou escrevendo um monte de coisa e, enfim, a vida é assim, né? E aí, tá tudo bem com vocês? Bom dia, Daniel. Todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Eu tinha convidado o Daniel na quinta, né, que estava aquela coisa do ensino médio e tal, só que assim, o roteiro do Brasil, ele é mais animado que qualquer série aí de Netflix e tudo mais, porque, na sexta-feira a gente teve aquele aquele áudio vazado do Cid de volta para a prisão, aí se falar, fim de semana, né, vou descansar, vai acontecer segunda, a gente volta a acompanhar os noticiários. Não, ontem, operação da Polícia Federal prende os supostos mandantes do caso Marielle, e aí a gente tem aqui muita coisa para falar hoje, e vamos começar falando dessa questão aí da Marielle. Fala, Robai. Antes tem aqui o Silvio Lima falando, contribuir com os 2 últimos episódios, os 2 anteriores do documentário, e gostaria de contribuir com esse também. Vai sair o nome nos créditos do doc? Vai, todos os apoiadores terão o seu nome nos agradecimentos. Porque a gente agradece, porque se não fosse vocês, a gente não conseguiria fazer esse documentário. Daniel Cara, contigo a palavra. Caso Marielle, te explique como que você recebeu ontem essa Quero ouvir notícia. a Sinara sobre isso também, eu já falei bastante. Vamos lá, Daniel, diga lá. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei bastante feliz e aliviado pelo fato de que, de certa maneira, a verdade se revelou. Eu não creio que, diferente do ministro Lewandowski, que tudo foi explicado, acho que ainda tem muitas coisas a serem explicadas. A base concreta do caso determina que existiu uma sobrevalorização pela forma como está posta pela delação do Rony Lessa, uma sobrevalorização da atuação da Marielle em relação à questão fundiária no Rio de Janeiro. Eu acho que ainda tem fios para serem puxados dessa meada. Não creio que a investigação foi finalizada, mas o que é importante dizer, Rovai, Idris, Sinara, é que desde 2018 existiam indícios do envolvimento da família Brazão. Então, de certa maneira, isso confirma aquilo que o pessoal do Rio de Janeiro... Semana passada eu ia para lá, inclusive, na quinta-feira, mas por conta da chuva foi desmarcado o nosso evento de discussão sobre a candidatura do grande professor Tarcísio da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente já tinha um clima que estava posto de que alguma coisa iria acontecer nos próximos dias. A gente não sabia que seria no dia 24. É curiosíssima a revelação no dia 24, porque foi no dia 24 que o Freixo perdeu o irmão, também por uma atuação da milícia, e dia 24 de março é o Dia Internacional do Direito à Verdade. Então, de certa maneira, a data marca também um momento importante de reflexão sobre o que acontece em termos de segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro. Agora, eu não tenho dúvida de que tem muita coisa ainda para ser investigada. Eu discordo nesse sentido do ministro Lewandowski, que talvez nesse âmbito da investigação ele pode considerar encerrada a investigação, encerrado o processo, que agora vai tramitar no Supremo Tribunal Federal, processo relacionado à Polícia Federal e Ministério da Justiça, mas eu gostaria que as investigações sobre a segurança pública no Rio de Janeiro permanecessem em ação, para que a gente possa revelar, inclusive, outros envolvimentos e outras coincidências estranhas, como, por exemplo, a nomeação do Rivaldo um dia antes da morte da Marielle para chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que todos sabem que é eivada de problemas, eivada de corrupção, e é uma corporação que, infelizmente, foi tomada, tem muita gente séria, mas foi tomada por agentes públicos que não estão interessados em praticar justiça. Então, é um alívio com um sentido de alerta ainda ligado e aguçado sobre esse caso Marielle e sobre tudo aquilo que está acontecendo na segurança pública do Rio de Janeiro, Dri. Não, e falta muito saber sobre o envolvimento do Braga Neto nessa história da Polícia Civil, né? Eu acho que a parte que tem que ser bastante esclarecida agora são as ligações do ex-vice, candidato a vice do Bolsonaro, com a indicação do delegado da Polícia Civil que foi preso, né? Que foi demitido, inclusive. Eu acho que essa é a grande parte que tem que ser esclarecida. E ele, inclusive, demitiu
uma pessoa que o avisou da ligação desse senhor com milícias, né? O Braga Neto tem muitas explicações a dar, né, gente? Tem. E esse delegado, assim, o que até estava comentando que a Mônica Benício, o que foi mais chocante é que no dia seguinte ele estava ali com a família da Marielle. Tem as fotos, o Freixo, todo mundo, né, ali, imagina a dor, no dia 15 de março de 2018, depois de você, né, perder a sua filha com, né, daquela forma bárbara, brutal, e ele estava ali do lado. Então, se realmente é verdade tudo isso, que ele foi o planejador, autor do assassinato, é assim, é um monstro, né? Porque estava no dia seguinte sentado com os pais, a esposa, né, a viúva. É muito chocante. Eu estou vendo o Freixo ali. O Freixo ligou na noite do assassinato para o Rivaldo. Né? Hoje, o Luiz Eduardo Mauro estava me contando que o Luiz Eduardo Soares esteve no programa e falou que muitos parlamentares progressistas tinham relações com o Rivaldo, relações republicanas. E eu lembrei ao Mauro que uma desses parlamentares era a Marielle, que entrou no Complexo da Maré e levou o Rivaldo para... tinha um conflito, alguma coisa assim, ela entra com o Rivaldo e ela abre espaço para o Rivaldo poder fazer a negociação semanas antes do assassinato dela. E aí o Rivaldo lembra desse episódio no dia que recebe a família. Nesse dia, muito provavelmente, ele diz, nossa, eu tenho um compromisso moral e ético de vida com a Marielle, porque ela me defendeu nesse dia, tal, e eu vou até o fim para descobrir quem assassinou. É típico de máfia. Típico de máfia. Aí é preciso assinar, toca num ponto fundamental, entender o que esses generais que comandaram o Rio e a polícia intervenção do Rio durante todas as investigações, porque na época, eu já contei essa história aqui, uma pessoa ligada aos militares procurou um importante intelectual do Rio de Janeiro, seguinte, dizendo que era uma família de políticos que tinha mandado matar. E que quem estava segurando as investigações era o Braga Neto e a sua turma dentro das... Eu já falei disso aqui quantas vezes, Dri? Desde antes, assim, desde 2000 e batatinha, do norte da... Porque quem me contou isso foi uma pessoa que pediu sigilo. Eu falei com a fonte e a fonte pediu nunca cite meu nome. Eu não vou citar. Mas isso tinha chegado em mim, tinha gente sabendo disso. Então, durante o governo Bolsonaro, não teve investigação. Aqui, quem está aqui deve lembrar de eu ter contado essa história. Sim. Então, durante o governo Bolsonaro, não teve investigação. Durante o governo Braga Neto no Rio, não teve investigação. Durante o governo Cláudio Castro no Rio, não tem investigação. Isso é o principal a ser investigado agora, na minha opinião, cara, Sinara e Dri. Tem outra coisa, Rovai. Malafaia. Malafaia também tem muitas explicações a dar sobre pagamento, né? Ele está lá dando chilique no Twitter, fazendo aqueles vídeos fora do surtados, né? Que é a característica dele, mas ele tem muito a explicar, né? Inclusive, ele falou numa das respostas que ele contrata policial como segurança, é ilegal contratar policial como segurança. Cara, o que você acha? Olha, eu acho que tem um aspecto do que foi revelado até aqui. O inquérito ainda é um inquérito curto, né? Não sei se vocês acompanharam, deve ter em torno de 500 páginas. Eu li algumas partes do inquérito, acompanhei um pouco da repercussão nos canais de TV por assinatura, jornalísticos, e considero, inclusive, que algumas questões ainda não foram evidenciadas e que têm que ser debatidas.
Vamos supor que seja verdadeira a alegação do Rony Lessa de que o Pavão foi enfeitado demais, dessa maneira como ele cita a Marielle, que é uma forma desrespeitosa, inclusive, dizendo que uma pessoa que foi infiltrada no PSOL, porque a alegação toda é essa, né? É infiltrada uma pessoa dentro do PSOL. Em 2018, no PSOL de São Paulo, eu fui candidato ao Senado naquele momento, e a gente percebia que tinha umas figuras que eram estranhas, que depois também não continuaram no partido. Então, eu não vejo que seja só uma questão do Rio de Janeiro, eu acho que isso percorreu todo o território nacional, e, concretamente, é importante chamar a atenção de que no Rio de Janeiro era, naquele momento, o estado mais estratégico para o pessoal, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, pela força que tinha adquirido o Marcelo Freixo. Mas se a alegação do Rony Lessa for verdadeira, significa concretamente o quê? Significa que eles achavam que a Marielle iria entrar na questão fundiária da cidade, no direito à moradia, que não ia permitir a expansão de um empreendimento imobiliário na Zona Oeste. Esse ano mesmo eu fui para um casamento no Rio de Janeiro, de uma companheira da campanha nacional pelo direito à educação, e eu fiquei num prédio que era claramente um prédio de milícia, que a gente alugou no Airbnb porque era próximo do local onde ela nasceu e onde ela se casou. Ela é uma pessoa que mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Zona Oeste do Rio de Janeiro é toda tomada por milícia. Então, eles entenderam, a família Brazão, que a Marielle iria atuar contra a regularização fundiária de um grande empreendimento que eles queriam montar e que, segundo o Rony Lessa, seria o que iria pagá-lo, inclusive. Ele teria uma parte desse empreendimento milionário. Se isso for verdade, significa que a morte da Marielle não tem vínculo com a atuação contra as milícias, que aí, nesse caso, o mandato dela era muito forte, e também não tem vínculo com as pautas que a Marielle sempre defendeu objetivamente. A questão é uma questão estritamente fundiária. Se isso que o Rony Lessa está falando, né, está afirmando, for verdade, significa que eles assassinaram uma grande liderança do Rio de Janeiro, que estava em ascensão, por um tema que sequer um tema de prioridade do mandato. Eu não acho que toda a verdade está sendo dita aí, Rovai. Esse é o ponto que, para mim, é estranho. Também porque, acho. Assim, eu vou dizer aqui com todas as letras, né? A principal atuação do pessoal na questão fundiária é a do deputado federal Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo por conta do MTST. A questão fundiária nunca foi uma prioridade do conjunto do partido, que eu considero, inclusive, um equívoco. Imagino que isso vai ser uma atualização para as próximas eleições a partir da corrente Revolução Solidária, que é do Guilherme Boulos, que hoje tem a maior parte, o predomínio do partido. Se a questão fundiária de fato for um tema estrutural do partido, que eu espero que seja, significa que a gente vai entrar em zonas de conflito que são equivalentes a que supostamente, né, o Rony Lessa afirma que a Marielle tinha, de fato, ingressado. Agora, se o que o Rony Lessa diz é verdade, a gente vê o drama do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma estrutura Comando Vermelho, milícia, que assassinou o irmão da Sâmia, segundo as investigações, por um equívoco. Então, olha só o perigo de você ter uma força criminosa dentro de uma sociedade, uma cidade importantíssima como o Rio de Janeiro, com alto potencial de letalidade e com total conivência das autoridades públicas. Então, isso demonstra que o equívoco, no caso do irmão da Sâmia, já gerou um drama enorme e um crime completamente inaceitável. Se o caso Marielle também for verdade, aquilo que o Rony Lessa diz, olha o tamanho do descomedimento, da coragem absurda da milícia. Eles matam uma vereadora que é uma estrela em ascensão, é uma figura que ia influenciar a política do Rio de Janeiro, com base em informações equivocadas da atuação parlamentar dela, dadas por um infiltrado que eles colocaram no PSOL, e que eu peço que os partidos de esquerda tenham mais critérios na hora de aceitar as filiações, porque a gente observou que esse era um problema desde 2018 que estava ocorrendo, agora já não ocorre mais tanto, mas estava ocorrendo naquela eleição com infiltrações estranhas dentro dos partidos de esquerda, em especial do PSOL, eu posso dizer, porque eu vivi o pessoal de São Paulo intensamente naquela eleição. Então, vocês percebem que, se for verdade o que o Rony Lessa está falando, a milícia é um bando de pessoas completamente inconsequentes,
e sem nenhum medo de serem pegas, como ocorreu no caso do Comando Vermelho Milícias, na morte no assassinato do irmão da Sâmia e de outros médicos naquele momento ali na praia, na zona oeste do Rio de Janeiro, então na Barra. Então, a gente vê o quanto que o Rio de Janeiro ele tá Deus dará. Outro dia eu vi uma entrevista, esses dias inclusive, se não me engano no sábado, uma entrevista do Eduardo Paes para o Conexão Roberto Dávila na Globo News, em que ele diz, não, o problema da violência no Rio de Janeiro não é pior do que em outras cidades. Me desculpa, Eduardo Paes, é pior sim, é muito pior. Quer dizer, eu não acho que a política não esteja sendo contaminada por membros do PCC aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Eu tenho certeza de que ela está sendo contaminada. Mas me parece que no Rio de Janeiro a situação é mais alarmante, sim. E eu reitero aquilo que a Sinara disse. Qual é o vínculo do Braga Neto com o Rivaldo e com todo o esquema da família Brazão? O Braga Neto pode afirmar qualquer coisa, mas nesse momento ele tem que, de fato, conseguir comprovar a inocência. É claro que todo mundo é inocente antes que se prove o contrário. Esse é o Estado democrático de direito. Mas o Braga Neto ele era interventor do Rio de Janeiro. Como ele nomeia uma pessoa que claramente tinha vários vínculos políticos, o Rovai disse muito bem, inclusive com pessoas da esquerda, mas que o tempo todo obstruiu, e todo mundo sabia, a gente sabia que estava sendo obstruída a investigação no caso Marielle, mas o tempo todo ele obstruiu para que fossem revelados os mandantes. Agora, me parece que podem ter mandantes dos mandantes, não no sentido do assassinato da Marielle, mas eu não acredito que a família Brazão era a cúpula daquele momento, daquela força miliciana e da força estrutural de encobrimento dos crimes no Rio de Janeiro. Porque é muito evidente que os crimes são completamente encobertos no Rio de Janeiro. A gente não tem nenhuma certeza sobre o que acontece ali naquele município, que é um município central para o país, é o município mais reconhecido do Brasil no mundo, é um cartão de visitas que, a cada dia que passa, a cidade maravilhosa vai ficando cada vez mais uma zona completamente completamente largada, completamente abandonada em relação à sua importância e ao interesse público. Então, nesse ponto que eu acho que é preocupante, né? A milícia não pode ser tão desastrosa assim, e ela não pode ter tanto poder de letalidade sem ser desconstruída, porque isso está significando a ocorrência de crimes que são completamente absurdos. Por isso eu desconfio que ainda a verdade toda não está revelada. Eu não acho que a questão fundiária explica o assassinato da Marielle. Por isso que eu acho que, de certa maneira, a prisão dos três ainda tem algum grau de conivência investigativa, e o Rony Lessa, nas declarações dele, esse ponto é importante. Ele ainda não apresentou todas as provas, ou naquilo que se lê no relatório da Polícia Federal, ainda não estão apresentadas todas as provas que possam garantir que foi dessa maneira, essa foi a motivação do crime, e foi dessa forma que ocorreu o crime, tal qual o relato que ele realiza. Então, por isso que eu digo, eu não acho que as investigações estão concluídas, não. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser apurada. A Cidinha Campos está falando, vocês viram essa no Guilherme Amado? A Cidinha Campos falando que toda vez que o Chiquinho Brazão passava por ela, falava, vou te matar, filha da... Olha isso, que ela tinha sofrido várias ameaças. Brazão passava por mim e falava, vou te matar, FDP. Para quem? Para Marielle? Para Cidinha Campos. Ah. Domingos Brazão falava para ela. Ex-deputada estadual Cidinha Campos, né, afirma que constantemente era ameaçada de morte por ele. E também o que tem que ser esclarecido, porque a ABIN espionava a promotora do caso Marielle, a Simone Filho. Isso também é muito estranho. Por que a ABIN monitorava ela? Promotora que estava no caso Marielle. Isso precisa ser explicado, né? Eu quero dizer o seguinte, para mim essa investigação não acabou. Ontem eu vi gente chamando de terraplanismo quem duvida que a investigação tenha chegado ao fim. Que terraplanismo de esquerda. Gente graúda, né? Com cargo na EBC, cargo alto,
Então, acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado nesse tipo de abordagem, né? Porque tem uma investigação só pela delação do assassino concluída, me parece um pouco de exagero. Porque é o seguinte, esse assassino pode ter feito acordo com uma parte dos mandantes. Eu tenho uma tese aqui, há algum tempo que eu falo, esse assassinato é um assassinato do escritório do crime, que tem cúpula, como tem cúpula o esquema do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Estão em guerra lá, mas tem, sabe? Então, eu tenho... a entrada do Rivaldo no jogo é assim, só para ele falar, não vamos investigar. Só foi a família Brazão que convenceu ele a isso, e o Braga Neto ficou em silêncio durante toda a gestão dele à frente do governo do Rio e da Secretaria de Segurança Pública, e depois como ministro de Estado do governo Bolsonaro, que tinha relação com aquela investigação, silenciando e impedindo a investigação, só porque tinha a família Brazão. Eu tenho o direito de desconfiar que nesse mato pode ter mais cachorro. Não, e depois, né, Rovai, que a delação do Rony Lessa foi abrindo várias pernas de crimes, né? Inclusive ameaça a presidenta lá do Salgueiro, né? Eles queriam até um plano para matar a presidenta do Salgueiro. Então, assim, tem muita coisa aí para desenrolar nessa miliciada assassina que apareceu com o resultado aí da morte de Marielle. O Rony Lessa eu acompanho bastante por dever de ofício, né, e por interesse de saber o que pensa o inimigo, né, na luta política brasileira, e a extrema-direita pode até utilizar depois esse vídeo, como tem feito com algumas pessoas do nosso campo. De fato, eles são inimigos do Brasil, inimigos de quem pensa em justiça social nesse país. E eu tenho visto tudo que eles produzem, Sinara, e é interessante observar que o Rony Lessa ele está sendo retratado por diversos canais de extrema-direita no YouTube e até por em entrevistas em veículos noticiosos, como, por exemplo, Jovem Pan e outros. Ele sempre é retratado como uma figura importante da questão da segurança pública no Rio de Janeiro, até o momento em que ele se corrompe. É dessa maneira que eles tratam o Rony Lessa. Mas o que é interessante observar, reiterando o que o Rovai e a Sinara colocaram, é de que ele tem vínculos profundos com a política no Rio de Janeiro. Isso é assumido em todos esses canais, quando fazem o perfil do Rony Lessa. Esse ponto que o Rovai trouxe é fundamental, e eu vou reiterar qual é a minha dúvida. Minha dúvida é, se foi a questão fundiária e se o argumento do Rony Lessa é de que o pavão foi enfeitado demais pelo infiltrado no PSOL, ou seja, que a atuação da Marielle não era tão relevante para a realização do crime, ela não iria bloquear o empreendimento da família Brazão na zona oeste do Rio, então os caras eles têm um potencial arsenal de guerra e assassinaram erroneamente uma pessoa que era uma vereadora que iria crescer na política carioca. Vocês percebem o absurdo dessa tese? É uma tese absurda. A única coisa que reforça a tese, vejam só a coincidência, repito, foi o assassinato dos médicos e o ferimento de um médico no evento que infelizmente, leva à morte do irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, numa praia na Barra da Tijuca, que mostra que a zona oeste do Rio também é terra de ninguém, numa aliança esquizofrênica entre Comando Vermelho e milícias. É a única coisa que pode fazer com que a gente acredite nessa versão, que é uma versão que, na minha opinião, não se encaixa. O inquérito de 500 páginas, um relatório de 500 páginas, como foi apresentado ontem, e que foi suspendido o sigilo pelo Alexandre de Moraes, e que os canais de notícia ontem praticamente repercutiram todo o relatório, é um relatório curto, 500 páginas, para a dimensão do crime. Então, eu acho que, de fato, eu concordo com o Rovai, é estranho todo o depoimento do Rony Lessa. Existe uma fragilidade
investigativa em pautar toda a estruturação do crime a partir da delação premiada do Rony Lessa, ainda tem prova que vai ter que ser apresentada de que tudo isso é verdade. É muito difícil que provas sejam constituídas nesse caso, porque, como o Rovai falou, se trata de uma estrutura razoavelmente mafiosa. Pode ser que, se a gente fala isso, eu tenho colegas na universidade que vão ser muito criteriosos e dizer não é necessariamente máfia. Mas todo mundo entende que é uma organização criminosa que não produz provas e que elimina provas. É importante lembrar que meses atrás, não sei se é meses ou um ano já, ou 2 anos, que foi assassinado um elemento central desse processo ali numa saída no supermercado, que praticamente ali é queima de arquivo. Como eu conversei hoje com o secretário nacional do governo federal, hoje de manhã ele disse, olha, queima de arquivo no Rio de Janeiro, a gente nunca sabe por qual motivo, porque a queima de arquivo pode atender a muitos crimes, né? Mas o fato concreto é que tem muitas peças ainda que faltam ser encaixadas, e não se trata de um desejo nosso, meu, do Rovai, da Sinara, da Dri, da nossa comunidade aqui que está comentando, não se trata de um desejo nosso de continuar tratando desse caso. Esse caso gera muita dor. Eu, por exemplo, conheci a Marielle muito antes dela ter sido a vereadora Marielle Franco. Conheci ela na Maré, há muitos anos atrás. E é claro que esse caso gera dor para todas as pessoas que defendem a justiça social no Brasil. Então, ninguém tem interesse de ficar remoendo o caso, de ficar estendendo o caso. Mas o fato concreto é que ainda tem muitas peças para serem colocadas nesse quebra-cabeça. Uhum. E, por dever, a gente não pode considerar o caso encerrado. A gente tem que continuar insistindo de que são necessárias investigações. Agora, esses 3... Eu tenho uma questão aqui para vocês. Esses 3 que foram presos ontem, né? Os irmãos Brazão e o delegado. Vocês acham que eles podem aí fazer uma delação e aí dar mais pistas sobre isso? Eles vão delatar? O que vocês acham? Eu acho que todos eles vão delatar, se forem instigados a delatar. Os irmãos Brazão eu acho mais difícil, porque eles são de uma estrutura muito estabelecida da política do Rio de Janeiro, porque, vejam, não é fácil você ser conselheiro do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, só para ter uma dimensão, o ex-governador de Minas Gerais, que é uma pessoa que até, a que tudo indica, é uma pessoa super correta, ele se torna conselheiro do Tribunal de Contas numa discussão, numa votação muito pesada no Senado Federal. O Anastasia, que é uma pessoa que eu considero divergente nas minhas posições, mas é uma pessoa aparentemente séria. Eu acredito que ele é sério. A ex-deputada federal e mãe do ex-governador de Pernambuco, do Eduardo Campos, ela também é conselheira do Tribunal de Contas da União. A ex-senadora Marisa Serrano, do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Na política, o Tribunal de Contas ele é considerado uma aposentadoria de alto nível, né, para figuras políticas que não querem mais continuar na disputa política cotidiana, eleitoral, que é muito pesada, desgastante. O Brazão, Domingos, ter se tornado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, você imagina a fila, Adri, para conseguir alcançar esse posto. Imagina quantas decisões ele tomou em favor de grupos políticos no Rio de Janeiro. Então, ele não é uma figura qualquer. Uma delação dele é, na verdade, uma delação demolidora. Oi? Pode desmontar todo o crime organizado, né, Rovai? Exato. Então, se eles delatarem, meu Deus do céu, assim, é de fato algo para cair a República, né? Assim, não é só o Rio de Janeiro, vai ter impacto em todos os lugares, né? E eu vou dizer concretamente aqui, em diversos partidos, talvez até dentro do nosso campo. Sim. Então, eles são figuras que eu acho dificilmente cederiam a uma delação. Porque existe uma regra no crime organizado, inclusive no crime de colarinho branco, que acordo apalavrado é acordo que tem que ser cumprido. E entre esses acordos está a não delação. O Rivaldo eu acredito que possa delatar. Do Rivaldo eu acredito que possa ocorrer a delação. Porém,
Em relação àquilo que tange o Rivaldo, eu vou repetir para vocês, é preciso que o Rony Lessa apresente provas nesse processo de delação. Porque se não fosse no Supremo Tribunal Federal, se fosse algo que começasse em primeira, segunda, até alcançar a terceira instância, a delação do Rony Lessa ela é frágil em termos de prova. Mas eu imagino que ele tenha provas para apresentar, porque aqui tudo indica, o Rivaldo foi a grande descoberta do que ocorreu ontem. Quem surpreendeu as pessoas em termos de prisão foi o Rivaldo. Então, eu acho que é aí que a coisa pode ser trabalhada, né? Agora, pode falar. Vamos esperar. Não, então, vamos esperar para ver os acontecimentos. Eu duvido que o Brazão, qualquer um dos dois, faça delação, qualquer delação que seja. Se fizer, vai ser algo bombástico. E se não fizer algo bombástico, vai ser que nem as delações que nós vimos na Lava Jato. Era um monte de mentira encadeada e acordada, que nos afastam muito mais da investigação real do que nos aproxima da realidade da ocorrência do crime. Então, eu apostaria no Rivaldo, mas aí o Rivaldo teria que assumir a culpa, entende, Adri? Coisa que eu acho que ele está sendo bem assessorado pelos advogados dele, porque a estratégia de defesa do Rivaldo, do que apareceu até agora para nós, ela parece ser uma estratégia de defesa de pessoas que, de fato, entendem do devido processo legal. Então, tem muita água ainda para passar por debaixo da ponte nesse caso, né? E só para uma informação que, segundo o relatório da Polícia Federal, esse delegado, ele recebia 300 mil reais, a delegacia dele recebia 300 mil reais da propina para que eles não investigassem a milícia. Então, você imagina, né? 300 mil reais para barrar investigações de assassinatos eram pagos para a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Segundo depoimentos do miliciano Orlando Curicica, em que ele cita essa rotina de pagamento de propinas na delegacia que era do Rivaldo Barbosa, preso ontem. Já tem uma pessoa comentando aqui que o assessor do Domingos Brazão foi morto no bairro da Taquara, Zona Oeste, na manhã seguinte ao assassinato da Marielle Anderson. Né? Olha aí, o tipo de coisa que tem que ser investigada. Foi queima de arquivo? Não, então acho que no Rio de Janeiro é isso. Todo assassinato é queima de arquivo. O problema é de qual arquivo que está sendo queimado, né? De qual crime que está ocorrendo, né? Não, e você falou dessa questão do assassinato dos médicos, né? Um deles, o irmão da Sâmia Bonfim, deputada federal, do PSOL também, que foi, né? A explicação era realmente um dos médicos, era ali parecido com um miliciano, e aí pegaram e lá já saíram atirando, mataram, e no dia seguinte mataram quem matou, né? Assassinaram os assassinos, supostos assassinos. Então, de fato, a milícia... E acabou a história ali, parece, né? Uma certa... Esse caso eu acompanhei bem de perto, né? Do caso da Sâmia, do irmão da Sâmia, eu posso falar com mais propriedade. É difícil aceitar, mas aqui tudo indica, esse é o absurdo mesmo. E o absurdo é a notícia, porque o crime organizado no Rio de Janeiro, em uma aliança entre Comando Vermelho e forças da milícia, eles realizam o crime, o mesmo grupo investiga o crime, o mesmo grupo pune o crime de maneira criminosa, assassinando os autores. E paga o delegado para não investigar. E tem outro fator, né? E convence o governador do Rio de Janeiro a encerrar também as investigações, né? O governador do Rio de Janeiro poderia ir além, concordam comigo? Claro. Ele poderia... Resolve crime, gente? O bandido que resolve crime? Que negócio é esse? Então, e ele parou ali. E vou dizer mais. Por isso que eu estou reiterando aqui. Se foi a questão fundiária, de fato, é um crime tão absurdo quanto o crime que gera... É muito mais absurdo, porque é um crime que teve toda a atenção nacional e mundial. Né? Esse crime que, claro, sem fazer qualquer tipo de falsa equivalência ou de comparação em relação à dor. A dor é sempre... Ela é indescritível.
Mas o crime que comete, que resulta, melhor dizendo, na morte da Marielle e do Anderson, e também no ferimento da Fernanda, esse é um crime de repercussão mundial. Se foi um erro de avaliação sobre a questão fundiária, o impacto do mandato da Marielle na questão fundiária, de fato, a gente está numa situação pior. Aqui brincaram no chat, comentaram no chat, que a Cidade Maravilhosa vive uma equivalência com Gotham City. É muito pior do que Gotham City, porque o Coringa, o Pinguim, enfim, os personagens do crime em Gotham City, eles tinham pelo menos um objetivo, né? E no caso, me parece que a milícia no Rio de Janeiro é uma estrutura com altíssimo potencial de letalidade, sem nenhum tipo de coerência no cometimento dos crimes que realiza. Eu acho estranho essa situação. Eu acho que isso teria que ser questionado com maior cuidado. E me preocupou ontem. Eu acho que é preciso parabenizar a Polícia Civil, especialmente a gestão do ex-ministro Flávio Dino, do secretário Ricardo Capelli, que assumiram a federalização das investigações e, de fato, tiveram resultados que nunca no Rio de Janeiro a estrutura interna do Estado poderia alcançar, porque ela é totalmente corrompida. Mas me preocupou a declaração do Ministério da Justiça de que estão encerradas as investigações, né, de que o inquérito está encerrado. Eu acho que esse ponto a gente precisaria discutir com mais calma e com mais cuidado. O que pode acontecer? Os três simplesmente serem culpados e serem condenados. Vai ter uma grande discussão sobre a justiça ou injustiça em relação ao conjunto das provas, vocês podem ter certeza disso. Isso vai começar a ser levantado. E eu acho que é bem provável que, se tudo terminar como se desenha hoje, os três vão ser incriminados e vai ser colocada uma pedra nesse caso, que eu acho que não merece uma pedra. Ele precisa continuar em termos de investigação. Mas a gente tem que ver o decorrer da semana. Isso não vai levar aí um questionamento dessa questão das milícias? Isso não pode, a gente não tem que puxar aí esse debate, porque, de fato, assim, assim, a gente tem aí um momento para questionar essa relação, essa existência das milícias, né, em nome até da Marielle. Você acha que isso não pode levar a isso, propiciar esse momento de debate, de cobrar um combate mais forte? Mas então, Dri, aí entra, olha, é duro dizer isso, né? Mas, assim, em termos de novidade, de fato, do caso, foi a participação do Rivaldo. Os irmãos Brazão, a gente já sabia que estavam envolvidos. Podem pegar as notícias aí. O trabalho do Glauber e do Jean Willis, logo depois do assassinato da Marielle na Câmara dos Deputados, já apontava o envolvimento da família Brazão como provável envolvidos, né? Não se podia cravar mandantes, mas é provável, porque se tem uma coisa que a gente, na esquerda, tem que ter orgulho de dizer, que a gente respeita o Estado Democrático de Direito. Então, não podia dizer que eles eram mandantes, mas existiam fortes indícios, que ainda não eram evidências do envolvimento deles. Então, isso não tudo. A milícia ser parte do projeto político e parte das forças políticas do Rio de Janeiro, isso não é novidade. É a reafirmação daquilo que nós já sabíamos. A novidade é o envolvimento do Rivaldo e essa suposição de que foi a questão fundiária que leva à morte da Marielle, que o próprio Rony Lessa reconhece que foi uma sobrevalorização da atuação da Marielle em relação à questão fundiária, que de fato não era uma marca do mandato dela. Para mim, isso tudo é muito estranho ainda, né? Como é estranha também a nomeação do Rivaldo pelo Braga Neto, que o Braga Neto vai dizer, mas o Rivaldo, ele era uma figura política, na política do Rio de Janeiro, reconhecida por todas as forças políticas, inclusive forças políticas de esquerda. Ele vai utilizar esse argumento. Vocês podem ter certeza que isso vai ser colocado. Tem o porém, né, cara? Tem o porém de que ele foi avisado da ligação dele com milícias. Foi, exato. Isso é o porém, quer dizer, o argumento dele de dizer que o cara tinha boa reputação esbarra no fato dele ter sido avisado por alguém e demitido a pessoa que ele... O Braga Neto. Avisou. O Braga Neto foi avisado
e demitiu a pessoa que avisou, sabe? Então, assim... O que ele vai utilizar é um pouco do que está acontecendo nas redes sociais, que é absurdo, é o absurdo do Brasil. Ficam colocando os brasão em fotos, a direita coloca os brasão em fotos junto com o presidente Lula, com a ex-presidenta Dilma, e a esquerda coloca as fotos dele com os Bolsonaro. Não tem dúvida de que eles têm mais proximidade com o Bolsonaro. E foi no ano passado, e foi em 2022. Foi muito mais recente, né? Mas o que o Braga Neto vai argumentar, Sinara, e você tem toda a razão, que é claro que essa nomeação é estranha, por isso que eu estou chamando a atenção dela, mas o que ele vai tentar neutralizar é por esse caminho. Existe um fato, e a gente não pode fugir desse fato. A milícia é uma estrutura de extrema-direita no Rio de Janeiro, mas, infelizmente, está ocorrendo uma conexão também da extrema-direita com campos de partidos progressistas. Isso a gente também sabe, isso é verdade. É só ver declarações de algumas pessoas da política do Rio de Janeiro, de partidos do nosso campo, que estão sendo declarações completamente fora do sentido das descobertas de ontem. Ele vai tentar neutralizar por aí. Para evitar essa neutralização, o que tem que acontecer? Continuar as investigações, pressionar por delações premiadas, por assunção de culpa por parte do Rivaldo. Quer dizer, esse é o caminho que a gente tem que trilhar. E esse caminho não se trata de estratégia ideológica ou político-partidária. Se trata da preservação de justiça. É preciso que exista efetivamente uma busca pela justiça e por aquilo que o ministro Lewandowski falou ontem. É só o início da descoberta sobre a meada. Só está se puxando um fio dentro da meada. Agora, precisa continuar puxando esse fio, né? Olha, eu sempre, viu, Daniel Cara, Dri, Rovai e todos, eu estou sempre olhando o site Metrópolis, que se comporta como porta-voz do bolsonarismo o tempo inteiro. O Bolsonaro fala por lá, os ministros, ex-ministros dele falam por lá, tem uma ligação muito forte com alguns jornalistas de lá, né, que atuam como uma espécie de assessoria de imprensa informal do bolsonarismo, e eles já estão dizendo que o Braga Neto vai jogar para cima já está jogando para cima de outro general, né? Está jogando para cima do Richard Neto, ou Richard Nunes, charado Ricardo Nunes, lá em São Paulo. O Richard Nunes, ele está dizendo que para o Metrópolis que a função dele era mais política dentro da intervenção e que a função mais operacional era desse general. Porque esse pessoal, eles não têm pruridos de largar os companheiros na estrada, né? O que eles querem é tirar deles da reta, né? Então vai surgir agora esse Richard Nunes, que é outro general, sendo culpado pelo próprio Braga Neto de ser o responsável pela indicação do Rivaldo. Mas aí tem uma estratégia, viu, Sinara, que eu vejo, que assim, nesse momento, para a direita, porque isso não serve para a esquerda, mas para a direita, quando eles jogam a culpa no outro, na prática eles estão neutralizando o caso. A ideia quando a gente jogava vôlei, na educação física, é a ideia do deixa que eu deixo. Um joga para o outro a responsabilidade de pegar a bola, mas ninguém pega a bola. Sim. Eles estão fazendo essa troca. Agora, você falou do Metrópolis, de fato um veículo que foi criado para isso, né? É um veículo de um ex-senador lá do Distrito Federal e que serve para que cumpra essa função. Como o Estadão, a Folha, são assessoria de imprensa do mercado financeiro, né? É por isso que eu digo que é importante, né? Eu já vou ter que sair, infelizmente, mas é importante que esses nossos veículos, que são veículos que de fato se preocupam com comunicação pública como a Fórum, eles sejam de fato financiados, mantidos, porque no fundo se trata de construir um jornalismo preocupado com o país, não preocupado com qual elite se aliancia. Se é a elite da extrema-direita, que promove a extrema-direita, ou se é a elite do mercado financeiro. Porque dessas duas elites, vou deixar bem claro aqui, nunca vai vir nada que interesse ao Brasil e ao povo brasileiro. Então, é importante fortalecer a Fórum e todos os canais que, de fato, se dedicam a uma comunicação pública de qualidade, interessada em fazer com que o Brasil seja um país justo e um país próspero. Já vamos agradecer ao Cara, deixar ele descer da canoa.
Antes E já convido para voltar outro dia para a gente falar do novo ensino médio. Temos muito que falar Tem disso. muita, e hoje não tinha como não falarmos sobre esse assunto, que é o tema quente aqui do dia. Muito obrigada, viu, Daniel? Uma boa semana. Antes de o Roberto Bertoldo, Daniel.